Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu queria mostrar uma funcionalidade bem interessante para vocês aqui, que é o deploy de um package, tá? Então, talvez os minutos iniciais eu vou fazer só uma recapitulação da criação desse package, né? Eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas acho que é interessante mostrar isso e algumas funcionalidades bem interessantes para vocês, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui um flat file source, tá? Que é um arquivo. Vamos dar um edit aqui, só para a gente ver o que tem aqui, certo? Então eu tenho um arquivo flat, tá? Vou dar um preview aqui, ó, dá para ver esse arquivo. Então tem algumas colunas, alguns dados desse arquivo, perfeito. As colunas aqui com seus respectivos outputs, tá? Então, se a gente der uma passada de olho ali, a gente vê que tá tudo igual, tá? Então tá tudo bonitinho, tudo certinho, perfeito? Então, eu pego um arquivo flat e vou fazer a leitura desse arquivo flat e vou fazer o write dele, né? Que é escrever esses dados no banco de dados, que é justamente o que está aqui, tá? Então, tem aqui o source e a destination, tá? OLEDB Destination, tá? Vamos dar um duplo clique aqui só para vocês terem uma ideia. Então tá aqui, né? E eu estou escrevendo esses dados aqui dentro dessa tabela Factory Seller Sales, tá? Então vou dar um view aqui, ó. Então a gente vê que a conexão está funcionando, então dá para a gente escrever isso aqui sem problema. Se a gente for aqui no Control Flow, né, a gente tem aqui a execução antes de entrar naquele processo do Dataflow Task. A gente tem aqui a execução de um comando SQL, que na verdade é o seguinte, é um truncate table aqui, tá? Que antes dele escrever, né, ele limpa aquela tabela, dá um truncate na tabela, deixa ela limpa e depois escreve os dados. Basicamente é isso, tá? Então esses minutos iniciais só para fazer essa breve apresentação. Beleza, quando eu vou aqui nesse Dataflow, né, existe um package que eu criei, que a gente vê aqui, se nós viermos aqui no Solution Explorer, tá, que está aqui, ó, tá? Se a gente ver aqui, nós temos, e aqui eu estou chamando de Package 1, né, tá aqui o Package 1, tá? Então ele está registrado aqui muito bonitinho, perfeito? Tem um outro package aqui que é Write, né? Write Table, e o Package 1 que está aberto aqui, tá? Vou fechar isso aqui, vamos abrir o Write Table, ver se está certinho e vamos fazer o teste em cima desse Write Table. Mesma coisa, tá vendo? Então a gente tem aqui o Execute, tá? Com um truncate, né? O Execute SQL Task, tá? O Dataflow, que é justamente esse processo aqui, tá? Na verdade, um pouco diferente desse aqui é porque tem um ajuste aqui, um Data Conversion, tá? Em relação ao Package 1 aqui, tá? Mas super simples também. Se a gente der um duplo clique aqui, a gente vê o que ele está fazendo, né? Ok? E basicamente mexendo aqui no primeiro, tá? Tudo bem, gente? Então assim, beleza, eu tenho esse package criado. Olha só que interessante. Eu posso trabalhar aqui dentro dessa estrutura, né, num modelo de desenvolvimento, tá? Ou eu posso desenvolver também aqui condições adicionais de teste ou até mesmo de produção, tá? Como é que eu faço isso? Eu venho nesse Configuration Manager aqui, tá? Então tá vendo? Tem um Development aqui. Eu clico com o botão, abro o menuzinho drop down e eu venho aqui em New, tá? E eu vou escrever, vamos colocar Deploy. Opa, escrevi errado. Deploy. Create. Então, ele está no modelo, eu posso dizer então que agora eu estou trabalhando nesse package, tá? Dentro do deploy de fato, tá? Mas vamos voltar para o development, que a gente estava antes, tá? E aí, antes disso, quer dizer, deixa eu fazer mais um ajuste aqui. Eu quero criar mais um aqui, que eu tenho o development, test e deploy, tá? Eu posso editar ainda. Eu posso editar qual deles? Quero editar o teste. Ou quero remover o deploy, que eu acabei de criar. Vamos lá. Cliquei em Remove. Removeu, tá? Então só tem o Development e Teste. Certo? Ok. Mas aí o que acontece? Eu tenho isso aqui estruturado já e eu quero de fato fazer o build dele, o deploy, né? Então vamos lá, vamos clicar em Build.
Se eu vier aqui, ó, build the reseller package, que é justamente isso que a gente está trabalhando, tá? Então, opa, deixa eu falar, build reseller package. Tá, ele vai preparar. E aqui embaixo ele está mostrando para a gente que de fato o build já foi feito, né? E succeed. Ok? Não teve nenhum erro, nenhuma falha, nem não pulou nada. Então tudo certinho. Beleza. Aonde vai isso aqui? Aonde fica esse package, esse wizard? Tá? A gente até pode falar que é um wizard, tá? Eu vou mostrar o porquê. Vamos lá. Ele está aqui, ó. Se a gente vem aqui eu criei essa estrutura, tá? Então eu tenho alguns repos aqui, né? E o repo que eu estou trabalhando é esse reseller package aqui, tá? Vou no reseller package de novo, eu vou em bin development, que é justamente onde eu criei ele, e ele está aqui, ó, tá? Só que ele está numa extensão que é esse ISPAC, tá? Spec, tá? Que é o que? O Integration Services Project Deployment File. Então isso aqui vai ajudar você a fazer o deploy disso, tá? Dê um duplo clique nele, vou esperar ele carregar. Tá vendo? Por isso que eu falei que é um wizard, tá vendo? Integration Services Deployment Wizard. Então ele vai te ajudar nesse processo de fazer o deploy, tá? Tem algumas coisas aqui, mas não vamos se preocupar com isso. Basicamente é um next, tá? Então eu vou fazer o deploy, posso fazer nesse caso, né? Tá vendo? Então aqui você tem a questão do Project Deployment ou só o Package, tá? Vou fazer o Project Deployment File, né? Já tem aqui o local selecionado, posso selecionar algum outro local, né? O local selecionado é aquele que a gente clicou em cima do Wizard, tá? Então, vou adiante. E aí, olha só que interessante, você pode fazer o deploy disso direto no SSIS, né, no SQL Server, então é do SSIS no SQL Server, tá? Ou você pode fazer na Azure, tá? Tá aqui, ó, eu posso selecionar isso aqui você vai ter que estar logado, tá? Vou manter aqui. Eu vou selecionar o server, que eu estou fazendo isso, tá? Ó, já aparece meu servidor aqui, que é esse daqui que eu estou trabalhando. Perfeito? E o path dele. Qual que é o path? O path é justamente dessa pasta que está aqui que está no SQL Server, tá? No Management Studio. Perfeito? Isso aqui eu criei já antes, foi uma criação prévia que eu fiz, tá? E esse daqui, na verdade, já é o próprio, eu já fiz um teste antes, né, de apresentar aqui para vocês. Então é o package aqui de novo, tá? Tá vendo o que está aqui dentro? A gente até pode clicar no mesmo, vamos ver o que vai acontecer se ele faz um subscription. Tá vendo? Ele está dizendo, ó, a project with this name already exists. Click next to replace the existing. Então ele vai subscrever aquilo que está ali, tá bom? Ele dá aqui um review das seleções e eu clico deploy. É feito todo o processo de deploy, o loading do project, a conexão, né, com o servidor de destino, todo o processo de proteção, né, de mudança de proteção está sendo feito, e de fato o último processo que é o deploy do project, tá bom? Ok, fiz isso, está ok. Vamos agora para o Management Studio. Olha onde fica aquele pacote, tá, que a gente fez o deploy, tá, com o apoio do Wizard. Ele está justamente aqui, ó. Tá? Então, se a gente vier aqui no Integration Services Catalog, tá aqui o SSISDB, o reseller que eu criei, tá? E todo aquele pacote, lembra que tinha o Package 1 e o Write Table? Tá vendo? Então os dois aqui, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso executar ele aqui direto. Se eu dou um duplo clique aqui, ó, tá vendo? Ele aparece aqui as informações desse package, certo? Eu posso clicar aqui Execute, botão direito, Execute, ele vai executar. Vamos ver? Connection Manager, ele mostra aqui as características, né, da conexão, e tem um Advanced aqui que na verdade não tem nada aqui por enquanto, tá? Perfeito? Vamos dar um OK. Ele dá uma mensagem,
que o processo, né, que a operação ID7 começou. Tá? Para mais informações sobre a execução desse pacote e as validações, ele fala para a gente abrir o Integration Services Dashboard Report, tá? Através daqui, a gente vai fazer isso em breve, tá? E aí a gente vai ver. Então, would you like to open Overview Report? Vamos colocar No, para a gente abrir aqui direto. Então, eu clico no botão direito, certo? Venho em Reports, Standard Reports, Integration Services Dashboard, que é o mesmo que apareceu na caixa de diálogo anterior, tá? Tá carregando, olha lá. Então, o processo foi concluído com sucesso, não tem nenhum processo rodando agora, nenhum falhou, tá? E tem todo o processo aqui, na verdade esse é o anterior, né, que eu fiz antes, eu fiz alguns instantes antes para fazer um teste, deu tudo certo, e agora eu repliquei e fiz o mesmo processo por aqui, tá? De novo, se você clicar aqui em Reports, você pode customizar Reports, tá? E você pode ainda ver todas as execuções, todas as validações, operações e as conexões, enfim, vamos colocar todas as conexões, tá? Retrieving Data. Tá, ele mostra aquela conexão ali, ó, tá? Que é o servidor, que é justamente esse que eu criei. Tudo bem? Perfeito, gente. Tá? Tá aqui, ó. Tá vendo esse nome aqui, ó? Tá, vamos colocar pra cá, ó. Ó lá. Tá? É o mesmo número, é o mesmo nome, o alfanumérico aqui é o mesmo. Perfeito, pessoal. Então é mais ou menos isso, só pra gente concluir e finalizar o Reports. Ó, Integration Services Dashboard. Vamos ver o que vai aparecer aqui do Integration Services Dashboard. Tá? As mesmas informações que a gente já tinha visto antes. Perfeito? Ok? Então, olha que coisa interessante, né? Todo pacote que nós criamos através do Visual Studio, a gente consegue fazer todo o deploy aqui diretamente e executá-lo aqui. Perfeito? Obviamente dá para executar lá também, mas assim, estou mostrando para vocês uma opção bastante interessante, que dá para a gente fazer as conexões e deixar o projeto de fato totalmente integrado, tá? E só para concluir, deixando aí uma coisa bastante interessante também para vocês, que é o seguinte, ó, se a gente olhar esse build aqui, ó, a gente pode fazer até o build no Amazon Web Services, tá? Obviamente eu já tenho aqui, eu já fiz a instalação do extension, né, da Amazon, então aqui eu tenho todos os produtos aqui, tudo que eu posso utilizar, todas as soluções da Amazon disponíveis aqui, perfeito? Então eu posso atuar e trabalhar com esse material. Ok, pessoal, muito obrigado, excelente, espero que vocês tenham gostado, em breve trarei mais novidades para você. Forte abraço, até mais, tchau!